Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô viajando, tá? Então talvez eu olhe pro outro lado, eu tenho que olhar aqui, ó. Mas quero conversar com vocês sobre base, utilização de base. Por que que isso me incomoda tanto? Enfim, eu tô viajando de férias, eu tô nos Estados Unidos agora. Mas, enfim, vou vendo notícias e tal. Eu tô muito cansado, só pra deixar claro. Eu cheguei de viagem hoje. A gente atrasou na conexão que teve em Atlanta, então ficou um tempo lá. Enfim, a gente ficou bem cansado, mas eu queria trazer esse conteúdo aqui porque eu acho que é um assunto interessante para a gente abordar. Eu já falo sobre isso há algum tempo, mas por que que eu estou resolvendo abordar sobre isso hoje? Por causa do que aconteceu viralizando o Patati. Patati que se transferiu para o AZ Alkmaar da Holanda e ele foi formado no Santos, né? E aí você entra nos comentários do Instagram do Patati, volta para casa, volta para o Santos e tal. E isso me incomoda muito, cara. Porque a gente teve, o Patati vai ser só um símbolo do que eu quero dizer. A gente fala muito sobre utilização de base e tal, eu bato muito nessa tecla, até na questão financeira, que eu acho muito importante, muito interessante para um clube que passa por momentos muito conturbados financeiramente, que é o caso do nosso. Porém, isso, isso me incomoda. Depois que o cara sai, ele ser importante. Você olha no Instagram do Ângelo também, do Marcos Leonardo menos, até da situação que ele causou ali em 2023, né, naquele jogo do Atlético Paranaense. Mas você entra no Instagram do Ângelo, mesma coisa, né, quando tem comentários liberados e tal, né, sempre a mesma coisa, volta pra casa e não sei o quê. E por que que isso me incomoda? Porque a gente tem uma tendência, quando o jogador jovem formado no clube está sendo utilizado, dizem que o Santista tem paciência, mas no geral não tem. E isso vem principalmente em rede social, um incômodo com os jogadores ali, sem esperar a formação deles ideal, ou que eles se habituem ao time profissional, ou que eles tenham um tempo de maturação até poder ter destaque. E isso é meio que cerceado pela própria impaciência dos torcedores. E uma impaciência que tem muito com os atletas jovens e não tem tanto com os atletas mais velhos. E eu vou dar o exemplo do Patati agora, porque tá viralizado agora, porque tá se saindo muito bem lá no AZ Alkmaar, né, na Holanda. Deu 2 assistências no último jogo, tem se destacado, tem sido um jogador interessante para a temporada. O AZ Alkmaar seria tipo a quarta força do futebol da Holanda, tá? É Ajax, Feyenoord e PSV e o AZ Alkmaar, que seriam os 4 maiores times do futebol holandês. Então ele tá defendendo um time interessante ali, né, na Holanda, né? Ele tá escalonando dentro do futebol europeu. Ele saiu do Santos pro Maccabi Tel Aviv, se destacou, né? O Maccabi Haifa é um dos dois. Acho que é o Tel Aviv, se destacou, foi muito bem, principal jogador do time na liga israelense, tudo bem, é uma liga muito mais fraca, mas ele vai para a Holanda, que já é uma liga de maior representatividade dentro do futebol europeu, e está se destacando também. E aí, justamente, a partir disso, começa a ter uma série de elogios sobre o jogador e tal. E, enfim, eu sempre falo que o Santos tem que utilizar jogador de base, por 2 fatores. Potencial de crescimento, até para postulante e venda no futuro. E 2, o que ele custa agora. E por que eu falo isso? E eu sou um cara muito radical, na minha opinião, com relação a isso. Para mim, deveria ser proibido dentro do Santos ter mais de 2 jogadores por posição que não sejam da base. Por exemplo, você tem 3 goleiros. Até que nessa aí dá pra ir, né? O Santos tem goleiros da base lá, né? O reserva é o Diógenes. Mas tem 3 goleiros, o terceiro tem que ser da base no mínimo, mesmo que o titular seja da base ou o reserva seja da base, tá? Lateral direito, mesma coisa. Zagueiros, mesma coisa. Você tem que utilizar atletas da base no time profissional para quê? Você tenha ganho técnico e potencial venda. Jogador profissional ele custa mais que o jogador da base, tá? Num geral, tá? Você tira desse arranjo jogadores que têm perfil de jogadores que vão virar fenômeno do futebol. Então, aquela coisa do Rodrigo, do Vinícius Júnior, que são caras que são vendidos mais caro porque desde a base eles são muito observados. Nem todo atleta é assim. No Santos você vai ter o perfil do Nadson, que é assim, do Cauã Basile, que são observados desde muito cedo. Então, pode ser que com 16, 17 anos eles já recebam ofertas muito robustas, né, do futebol europeu. O Nadson ainda não recebeu, mas pode ser que recebam essas ofertas e sejam vendidos muito antes até de se profissionalizarem. Mas, no geral, o jogador vai virar profissional no clube. E você tem que utilizá-los. E aí eu posso usar outro exemplo. Você vai para a volância, você tem lá
volante, né? O Santos vai contratando volante, empilhando volante e não usa um da base, né? O Gustavo Henrique não é utilizado como primeiro volante, ou o Profeta, por exemplo, né? Você tem lá o Ilharão, Schmidt, Rincon, tinha o Pituca, então você tem vários caras que fazem a camisa 5 ali, sem poder utilizar. E para mim o Santos deveria ter sempre esse atleta da base fazendo parte do profissional. Eu vou dar o exemplo do ano passado, que tinha o Patati no time profissional e a torcida pegava muito no pé, é muito fraco, é muito ruim e tal. E óbvio, eu não tô falando que ele estava muito bem, eu acho que era um jogador que tinha dificuldade sim, mas era um jogador em adaptação no futebol profissional, tá? Era um jogador em maturação. E o que o Santos fez? O Santos subutilizou o Patati, vendeu rapidão, né? Vendeu correndo, subutilizou o Miguel, que é outro da posição, né? Jogando de meia pelo lado direito. Como foi subutilizado, o que o Santos fez? O Santos trouxe o Otero e começou a contratar outros jogadores pro lado direito, né? Acabou contratando o La Quintana. Pra quê? Né? Você inflaciona o time, você gasta mais, você não usa, você não desenvolve o seu atleta formado ali, eles custam mais vindo de fora, mesmo por empréstimo, salários muito mais altos, e você vai, né, inflacionando o seu time, gastando muito dinheiro que você talvez não precisasse gastar, justamente porque não existe essa paciência na formação de atletas dentro de um clube que é conhecido por formar atletas. O exemplo que a gente pode dar desse ano, o Lucas Meirelles, né? Completamente subutilizado. O Santos foi contratando camisas 9, né? Trouxe o Tiquinho, né? Tinha o Wendel Silva, trouxe o Tiquinho, trouxe o David, que era da base, mas veio de fora, e o Lucas Meirelles ficou no fim da fila. Tanto que, somando as minutagens dele desde que ele subiu profissional, são 5 partidas somando minutagem. Foi extremamente subutilizado, então ele era a última opção. E eu sou contra esse tipo de coisa. O jogador tem que estar ali para ter minutagem, para poder dar o retorno esportivo dentro de campo e depois ele ser uma venda, e talvez uma venda mais robusta, sabe? E eu vou dar mais um exemplo, o Jair. O Jair foi utilizado como titular. Ih, o celular caiu aqui, peraí que eu já volto. O Jair foi utilizado, peraí que eu vou arrumando. O Jair foi utilizado como titular, não é verdade? Pois é, o Jair foi utilizado, porém, depois o Santos não subiu mais ninguém, né? Não trouxe mais ninguém ali para a posição. E, aliás, trouxe pessoas para a posição, mas ninguém mais formado no clube. Tudo bem que os meninos do Sub-20 do ano passado não eram tão bons e tal, mas assim, e aí fica desesperado atrás de reposição pro Jair. Vendeu correndo, desesperado, por primeira boa proposta que apareceu, que foi a do Botafogo nessa temporada. Vendeu correndo e já gastou muito mais do que foi a venda dele para trazer outros jogadores por valores muito parecidos e com salários muito mais altos. Então é melhor que você utilize esse atleta formado no clube, ele vai te custar muito menos dinheiro por mês e você tem a possibilidade de ter um jogador que vai dar retorno técnico e vai te trazer muito mais dinheiro no futuro. E aí sim você pode trazer um outro jogador. Eu não sou contra contratações, tá? Mas eu sou contra contratações em demasia, coisa que o Santos vem fazendo há muitos anos e perdendo a identidade do clube, que ele sempre foi um clube formador, que utiliza os jogadores formados do clube e depois ganha dinheiro com eles, né? Os nossos últimos times campeões de gerações muito boas são jogadores assim. E você pode falar, ah, mas é por causa do Neymar, o Robinho, o Diego e tal. Mas não são só eles, são outros atletas também. Como aparecem esses caras, né, esses caras aparecem, óbvio, eles vão puxar o carro dos jogadores que vendem, custam muito mais dinheiro, mas vem outros com eles que também vão custar muito dinheiro. Por exemplo, na geração do Neymar ali, 2009 e 2010, quem subiu junto? O André, o Ganso, que subiu um pouquinho antes, né? Mas assim, são jogadores que estavam ali subindo com eles. O André foi vendido, o Wesley foi vendido por muito dinheiro, não tanto quanto o Neymar, mas também por muito dinheiro. O Wesley saiu na época por 10 milhões de euros, né? A gente está falando de 2010, o André foi por 9 milhões de euros. São valores interessantes para aquela época do futebol brasileiro, né? O ganho era muito maior ali naquela situação, dentro do, enfim, inflação e etc. Então, você não necessariamente só foi a venda do Neymar. Aquele jogador potencializou outros e o Santos conseguiu ganhar muito dinheiro com aqueles jogadores também, que eram formados no clube. E assim aconteceu também na geração Robinho e Diego. Você tinha ali com aquele time formado de atletas muito jovens, até nem todos formados no clube, mas que mesmo assim renderam bom dinheiro. Não só o Robinho, né? O Diego vendeu bom dinheiro, o Alex rendeu um ótimo dinheiro para o Santos, Paulo Almeida foi vendido para o Benfica, rendeu um grande dinheiro também para o clube, né? O Elano virou grande dinheiro depois de render muito tecnicamente. Até o Robinho ser vendido em 2005, teve vários jogadores que foram subindo com eles que acabaram
rendendo muito dinheiro para o clube também. Então você tem o ganho técnico, você gasta menos com a formação desses jogadores, você não precisa botar salários exorbitantes nesses caras e você tem um retorno interessante. Óbvio, né? Não sou contra contratar o Rolezer, o Barreal, eu acho que eles têm que vir, tá bom? Porém, você não pode inflacionar o time. Aí que vai pegar Tiquinho, Tassiano, Cabadeiro, você vai inflacionando o elenco, vai ficando muito mais caro sem ter jogadores que vão resolver de fato o seu problema. Por exemplo, tô dando exemplo do Cabadeiro para não ficar só focado em Tiquinho e Tassiano. Cabadeiro, eu acho ele um péssimo jogador? Eu acho ele extremamente limitado. Só que ele é mais caro que o Robinho Júnior, ele é mais velho que o Robinho Júnior, ele tem um potencial de crescimento menor do que o Robinho Júnior, ele rende menos do que o Robinho Júnior atualmente, então assim, ele custa mais. Vale a pena? Bilal Brahimi, outro que chegou, salário muito mais caro. Ah, chegou sem custos, tá, chegou sem custo de transferência, mas o salário e as luvas tem que pagar. Você acha que quem recebe mais no Santos, o Robinho Júnior ou o Bilal Brahimi? Pois é. Pode ser que no futuro ele renda? Pode, porém, você não é um time que está sobrando dinheiro, você precisa poupar para poder ter retorno técnico. Então, por isso que eu falo, é melhor utilizar o Robinho Júnior, que custa menos dinheiro e o potencial, a curva de crescimento dele é maior, e você tem uma chance de arrecadação maior, fora o que ele pode render em campo também e criar uma identificação com o torcedor. Enfim, o Patati acabou viralizando e eu fui lá ler os comentários justamente para poder falar sobre. E isso prova o meu ponto. O Santos precisa utilizar, óbvio, né, dentro de uma realidade, utilizar os atletas que são formados no clube. 2024 era uma chance de ouro para formar uma base para subir e você rechear o elenco ao redor. Foi feito tudo ao contrário. O Santos recheou o time de jogador mais velho, subutilizou os atletas que estavam subindo. O JP Sherman jogou um pouco, né? Subiu, depois foi retirado pelo próprio treinador. O Jair a mesma coisa. Lembra como é que acabou ano passado, né? O Jair era reserva do João Basso. O JP Sherman reserva do Rainer e do Rodrigo Ferreira, por causa do treinador. O Souza nem se fala com relação ao Escobar. E assim vários outros jogadores, Matheus Xavier, etc. Você queria mais ser utilizado em campo hoje, o Guilherme ou o Matheus Xavier? Nada contra o Guilherme, ele pode ser utilizado. Mas, sai o Guilherme, entram todos os outros na frente, porque o time saiu contratando o jogador em demasia sem ter necessidade, sem olhar para dentro do clube. Isso me incomoda muito. Eu não sei se você como torcedor se incomoda também, mas eu gostaria de te ouvir, tá bom? Deixa sua opinião nos comentários, a gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima, valeu.